Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que são espíritas ou não, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cida, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, aqui da cidade de São Paulo. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos primeiro para a nossa prece. Quem nos traz a mensagem é Santo Agostinho, e ele dizia que para se falar de Deus, antes temos que falar com Deus. Então vamos todos juntos, unidos em pensamento, de mãos dadas em pensamento, vamos para a nossa prece. Senhor, vos agradecemos pelo dom da vida, por estarmos aqui encarnados no começo de mais um ano da nossa vida terrena, que possamos, através do vosso Evangelho, nos fortalecer neste momento difícil, de grande provação. Que o Senhor renove as nossas esperanças, que as falanges do bem, os espíritos benfeitores possam visitar todos os lares, que possam promover a harmonia das famílias, a união, a esperança, que possamos todos unidos por vós, pelo vosso amor que tudo transforma, possamos trabalhar na senda do bem, que o Senhor renove o nosso ânimo, a nossa paciência, para que possamos, em Teu nome, Senhor, estarmos sempre no trabalho, sempre servindo a todos aqueles que já estão perdendo a esperança, por todos os aflitos, por todos que neste momento estão acamados, passando pela provação da doença, por todos os profissionais da saúde que estão exaustos, que o Senhor renove as nossas forças, que todos possam lembrar do poder da prece, da intimidade com Deus, pois sabemos que a providência divina age, que a justiça divina é perfeita. Então, que Deus nos abençoe e que possamos fazer deste momento de paz um momento perene em nossas vidas. Acalmai, Senhor, os nossos corações e que Jesus nos dê a sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá.
A mensagem de hoje, quem nos traz é Santo Agostinho. É o item 19 e ele nos fala de Paris no ano de 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo é a parte religiosa da doutrina espírita, que é fundamentada em 3 pilares: a filosofia, a ciência e a religião. Alguém pode estar estranhando que Santo Agostinho, que é o doutor da Igreja Católica, um dos patronos da Igreja Católica, também tenha um papel tão importante na doutrina espírita. Santo Agostinho faz parte dos espíritos superiores que trabalharam para que a doutrina espírita chegasse até nós como a terceira revelação. A primeira revelação é os 10 mandamentos e veio através de Moisés. A segunda revelação, quem nos traz é Jesus com o seu Evangelho. Então, Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, faz parte dessa falange de espíritos superiores que nos trouxeram a terceira revelação. Essa falange é a mesma falange de nosso Mestre Jesus. Antes de começarmos o item 9, vamos saber um pouquinho mais sobre Santo Agostinho, já que ele também teve esse papel tão importante na doutrina espírita. Santo Agostinho nasceu na cidade de Tagaste. Ele viveu entre os séculos 3 e o século 4. Hoje esse lugar é onde fica a Argélia. Ele nasceu no ano de 354 e ele era filho de pai pagão, patrício, e mãe cristã. A mãe de Santo Agostinho, ela era uma cristã muito fervorosa, tão fervorosa que mais tarde ela se tornaria Santa Mônica. E o Santo Agostinho, nem sempre ele foi assim. Ele, trilhando o caminho do bem, ele era o filho primogênito de 3 filhos e ele nos traz aqui na doutrina espírita sempre um grande alento, um grande entendimento, ânimo e consolação. Então, ele era filho desse casal, tinha mais 2 irmãos, mas ele preocupava muito a sua mãe, porque ele não era cristão. Ele rejeitava o cristianismo que estava no início, e ele era adepto de outras filosofias, como, por exemplo, a filosofia do maniqueísmo, né, onde o bem e o mal lutam infinitamente entre si. Ele também era adepto da filosofia hedonista, onde a finalidade da vida é a busca pelo prazer. Também ele
era adepto de uma corrente filosófica chamada ceticismo, onde todos os fenômenos relacionados ao ser humano são colocados em dúvida. Então, todos esses posicionamentos preocupavam muito Santa Mônica, e ela nunca desistiu de orar por ele, pela sua conversão, e nunca desistiu de dialogar com ele. Então, ela é um grande exemplo para nós, mães, pais, avós, todos que são responsáveis pelos jovens, pelas crianças, onde o diálogo se faz tão importante. Todo mundo gosta de falar muito, mas ninguém gosta de ouvir, de prestar atenção no outro. Então é sempre muito importante para a harmonia da família, desligar o celular, desligar a televisão e se reunir para ouvir, para conversar. Santa Mônica nunca desistiu do filho. Ela rezou por ele durante 20 anos, até a conversão dele. Mas antes disso, Santo Agostinho, aos 17 anos, vai estudar para uma cidade chamada Catargo. Lá era uma cidade grande, onde o cristianismo ainda não tinha sido conquistado. Estamos ainda sob o domínio do Império Romano. Então, Catargo é uma cidade romana, pagã. Santo Agostinho é africano, mas tem a cidadania romana por ter nascido nesse lugar, né, nessa região onde havia então ainda o domínio do Império Romano. Lá, Santo Agostinho, ele vive maritalmente, ele estuda e vive maritalmente com uma moça cartaginesa por 14 anos. Enquanto ele vive com ela, ele é fiel a ela. Isso ele nos traz no seu livro Confissões, que é uma conversa íntima de Santo Agostinho com Deus. É outro exemplo para nós estabelecermos, através da prece, através da conversa, essa intimidade com Deus. E isso muito agrada a Deus, estabelecermos essa conexão. O próprio Livro dos Espíritos nos aconselha que ao final de cada dia nós reservarmos ali um tempinho, 5 minutos, para nós colocarmos em revista tudo que tivemos feito durante o dia, os nossos pensamentos, por onde andaram, as nossas palavras, como nos relacionamos com as pessoas, como nos dirigimos a elas, quais foram as nossas escolhas de vida, as nossas atitudes. É a reforma íntima, né, pessoal? Então, Santo Agostinho, ele também escreveu várias obras e outros livros, entre eles A Cidade de Deus. Continuando, ele tem um filho com essa moça, a Deodato, e após a separação, ele tem outros relacionamentos amorosos e continua em sua busca incessante por Deus. Até que ele se depara com o escrito
de um filósofo que é o Cícero. Então, Marco Túlio Cícero, que é um grande orador romano, que viveu um século antes de Cristo. E o Cícero, ele escreve que ficar atrás de riquezas e dos prazeres humanos eram coisas passageiras e fúteis. E isso chama a atenção de Agostinho e ele vive uma crise existencial profunda. Foi nesse período crítico que ele se sentiu atraído pelas pregações de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Pouco tempo depois desse contato com Santo Ambrósio, ele se converte ao cristianismo e é batizado junto com o seu filho Adeodato. Santo Agostinho planeja então voltar para sua cidade natal, Tagaste, mas a sua mãe, Mônica, falece e depois falece também o seu filho. Ele regressa e continua a sua obra, convertido, já ajudando aos pobres, uma obra muito bonita de levar o alimento a todos aqueles que passam fome, que passam necessidades, privações. O próprio povo pede para que Santo Agostinho seja ordenado padre. E assim é. As principais mensagens que Santo Agostinho nos traz é que ele argumenta, já naquela época, em favor da supremacia do espírito sobre o corpo, que é a matéria. Para ele, a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo-o para a prática do bem. Então vejam que lá no início do cristianismo, Santo Agostinho já nos traz uma prática que tem tudo a ver com a doutrina espírita. Ele nos traz também que a verdadeira liberdade estaria na harmonia das ações humanas, com a vontade, na harmonia das ações humanas com a vontade de Deus. E seria obtida essa harmonia pelo caminho ascendente, que vai do mundo exterior dos sentidos para o mundo interior do espírito. É fazer o que nós estamos fazendo agora, alimentando o nosso espírito. Ser livre é servir a Deus, diz Santo Agostinho, pois o prazer de pecar é a escravidão. Ser livre é fazer o que se deve, inspirado no amor verdadeiro a Deus. Então, é essa mensagem que nos traz Santo Agostinho. E no nosso item 19, o tema é a progressão dos mundos. Então, ele nos fala assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados,
estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para a humanidade o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. A lei da destruição, ela faz parte do livro dos Espíritos e é uma das leis de Deus, uma lei imutável. Deus não vai revogar as suas leis para a nossa conveniência. Existem na lei de destruição vários fatores. Ela pode ter, por exemplo, fenômenos naturais, como um maremoto, um vulcão que entra em erupção, pode ter um terremoto, ou a lei de destruição pode ser provocada pela humanidade, quando nós destruímos o meio ambiente, quando nós desrespeitamos os ecossistemas, quando nós desrespeitamos a natureza em busca do lucro desenfreado, sem ser um trabalho sustentável, que fique bem para o meio ambiente e para o ser humano. Então, nós estamos num processo de autodestruição. Esse momento mesmo desse vírus que chegou até nós faz parte da lei de destruição, do nosso desrespeito à natureza. Então, há inúmeros vírus na natureza que, com esse desrespeito, acontece esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio também é gerador de pandemias, como essa que estamos vivendo agora. Então, Deus permite que passemos por isso, para termos a oportunidade de despertar. É uma oportunidade onde muitos de nós só vão despertar pela dor, mas Deus, que quer a nossa felicidade, Ele nos traz que a destruição é para a nossa transformação, para a regeneração, através das nossas mudanças de atitude e de pensamento. Então, essa é a grande reflexão que Santo Agostinho está nos trazendo. Continuando, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente, não necessariamente ao mesmo tempo. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos de sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração. Então, de geração em geração, às vezes não é uma coisa assim
tão perceptível que a gente perceba. E oferece aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avancem na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso da humanidade, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionado na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, a humanidade encontrará nesta transformação a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Que assim seja. Então vejam que esse momento que nós estamos passando, estamos no meio de uma grande provação, é uma oportunidade para a nossa transformação, para o nosso despertar, e que possamos, cada um de nós, refletir sobre tudo que foi dito e refletirmos e aliarmos essa reflexão para a prática, assim como fez Santo Agostinho. Que ele seja de grande inspiração para todos nós. Esse momento que estamos vivendo é um momento, gente, um momento de decisão, e que possamos fazer as melhores escolhas, sendo elas coerentes com os ensinamentos do nosso Evangelho, do legado que Jesus nos deixou. Agradeço a todos pela atenção, que Deus os abençoe e proteja, e tenham uma excelente semana. Vamos continuar nos cuidando. Que assim seja.